Oi, pessoal! Começando aqui um vídeo ao vivo. Vamos esperando o pessoal chegar. Gente, tudo bem? Espera aí que eu tenho que adicionar a nossa convidada. Estamos esperando ela entrar. Aqui. Espera aí, gente, que tem bastante gente entrando. A nossa psicóloga convidada, a Tainá. E onde é que eu faço o comentário aqui? Comentário. A nossa live vai ser sobre reflexões emocionais na pandemia. Agora eu vou fixar aqui o comentário. Como é que eu faço para fixar? Eu não sei fixar. Alguém sabe me ajudar a fixar ali? Fixar comentário? Desliza o comentário para o lado. Tá. Peraí, gente. Mas não dá. E se clicar em cima, Vanessa? Tô tentando. Clique em cima, mas não acontece nada. Não sei, gente. Vocês querem que eu fique tentando? Acho que. Como é que a gente faz, gente? Eu fixo ou não fixo aqui o comentário? Ou a gente vai começando? Nem clicando Eu dá. não. Bom, a ideia é a gente conversar, tá? Para quem está entrando agora, o nosso assunto é, então, os reflexos emocionais da pandemia, né? Tudo que a gente vem vivenciando durante esse isolamento social, né? A ideia é trazer um pouquinho de como está a situação, até aproveitando para falar um pouquinho do Pertence, que está tendo várias lives hoje em dia para falar sobre empreendedorismo, esporte, direito, comunicação. E hoje a nossa ideia é conversar, né, Tainá, um pouquinho a respeito da saúde mental, que também é algo que a gente vê que está sendo bem significativo nos dias de hoje, né? Da gente não parar com as nossas atividades e com a nossa rotina. Inclusive, fazendo uma propaganda assim sobre o Pertence ele criou uma plataforma virtual, né? Onde eles estão fazendo várias atividades online com os jovens, né? Seja culinária, dança, poder estimular os jovens junto com a família, né? Onde esses jovens possam estar sempre em constante atividade, assistindo vídeos, fazendo vídeos. Isso é uma maneira que a gente está encontrando de poder seguir interagindo dentro da nossa sociedade, nesse mundo onde a gente está vivendo esse desafio tão grande. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Bender, eu sou psicóloga e eu sou supervisora de estágio no Clube Social Pertence, tá? Então, a ideia também é apresentar para vocês a nossa convidada, a nossa super convidada, a Tainá. Deixa eu ler aqui. A Tainá, ela é psicóloga, especialista em cognitivo comportamental. Ela possui coordenação em grupos, né, Tainá? E Exato. pós-graduação em Direito da Família Contemporânea.
Então, a nossa ideia é te ouvir um pouquinho hoje, assim, a respeito da tua experiência, de como está sendo tudo isso, assim, em relação à pandemia, à saúde mental, às pessoas, como elas têm se cuidado, como estão os atendimentos, né? Que tu possa começar, então, falando um pouquinho, assim, de como tá para ti a tua vivência nesse momento. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que para todo mundo é uma experiência completamente nova, né? Para nós terapeutas também está sendo super novo. A gente está tendo que se redescobrir e se adaptar todos os dias, assim, né? Eu estou fazendo atendimentos, assim, clínicos, né? Somente online, né? Somente à distância, assim, até para me preservar e preservar os pacientes, né? Então é um momento de muita adaptação, assim, a gente tá descobrindo, tá se adaptando, mas acho que tá sendo possível de trabalhar dessa forma, né? E, enfim, acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, assim, seguir atendendo as pessoas, ajudar bastante gente, porque realmente é um momento um pouco delicado. É verdade. Aproveitando assim, eu vou comentando algumas coisas também que eu acho interessante que a Tainá está trazendo, né? Eu também tenho atendido meus pacientes de maneira online. O Pertence também está com a plataforma virtual. Então, a gente vai tendo que se adaptar a esse novo cotidiano através do que nos foi apresentado, né? Uhum. Eu sei também que tu trabalha em outros projetos, né, Tainá? Se tu puder falar um pouquinho disso, como está sendo para ti, assim, os atendimentos. Tu me comentaste outro dia que tu trabalha também no SUS. Uhum, uhum. Como é que é É essa assim, questão, assim? eu tenho atuação em diferentes lugares hoje, né? E eu também trabalho no SUS, no município de Canoas, e especificamente eu estou numa vivência, né? Estou vivenciando trabalhar diretamente numa central do coronavírus, né? Então, trabalhar com pessoas que de repente venham a desenvolver sintomas de coronavírus ou tenham dúvidas, enfim, estejam em isolamento, estejam precisando de uma escuta, né? Precisam também desabafar, porque realmente é um momento bem complicado, né? E as pessoas precisam, assim, de uma atenção, precisam de um acalento emocional, né? E tu tem tido muita procura, assim, nas pessoas ligando para conversar? O que que tu vê, assim, nessa demanda? Sim, aumentou bastante a procura, porque, na verdade, como todo mundo está acompanhando, né, os números de contaminados têm aumentado bastante, né, tem aumentado consideravelmente. Então, conforme essa curva vai subindo, né, que todo mundo está acompanhando diariamente nos noticiários, para a gente também tem aumentado bastante a demanda, né. Eu, inclusive, assim, no consultório, né, que hoje, né, tão consultório, né, mas online, também tenho notado um aumento da procura, assim, acho que veio muita gente que não tinha nunca feito terapia, né, que nunca tinha tido contato com esse tipo de serviço, e que agora, nesse momento de isolamento, assim, veio procurar, né, veio pedir uma ajuda, justamente porque eu realmente acho que o cinto apertou por algumas questões, né, a gente viu uma piora, assim, de alguns sintomas, né, sintomas de ansiedade, de sintomas depressivos, então aquelas pessoas que, de repente, ao longo do tempo, assim, já vinham carregando alguns desconfortos, alguns sintomas com relação a isso, hoje, né, viram uma piora, assim, né, e aí vieram realmente procurar atendimento. Sim, realmente eu também percebo o quanto cresceu essa demanda nos atendimentos online, né? E quanto isso é importante para o nosso dia a dia também, para poder auxiliar as pessoas dentro dessa nova questão que está sendo um momento muito angustiante para todos nós, né? Não é só para quem faz terapia ou quer fazer terapia, mas é para toda a nossa rotina como ser humano, né? O que fazer nessa situação, como proceder. Eu acho que também achar um equilíbrio entre sair ou não de casa, voltar para sua rotina. Claro, se a pessoa tem escolha, né? Eu sei que alguns psicólogos já voltaram a atender, outros estão atendendo somente online. Então, assim, como é que tu vê isso nesse momento? Porque a gente teve um momento de total reclusão, né? Que foi ali março e abril, onde a gente teve que ficar mais confinados mesmo, né? A cidade parou. Eu me lembro que um dia eu olhei pela janela, assim, até tirei uma foto. Eu olhei pela janela e vi. Eu moro na Carlos Gomes, que é uma rua muito movimentada, né?
E eu olhei e vi, não tinha um carro passando. Final de março ali. Nada, 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 nada. Então, eu fiquei assim, bem me questionando sobre como seria a nossa rotina. Aí passou um tempo e hoje em dia a gente vê que as pessoas estão voltando, que o comércio abriu, né? E até agora a Marina está perguntando, que faz também referência ao que eu estou falando, como que tu percebe, Tainá, essa mudança na rotina das pessoas, como isso impactou nas pessoas? Seja esse antes, né, da época do confinamento e o agora, o voltar para suas rotinas. É assim, eu percebo que realmente ficou tudo muito diferente. Acho que naquele período em que a gente estava mais realmente isolado, assim, mais em casa, realmente sem sair, né? Antes da flexibilização, as pessoas meio que estavam até, eu acho que não notando tanto, assim, estavam se adaptando, era uma questão de novidade, né? Aí tinham que se adaptar com relação ao trabalho, muitos tinham a possibilidade de trabalhar em casa, e assim foi feito, assim, eu acho que nos primeiros 30 dias as pessoas até encararam meio que como umas férias, assim, prolongadas, assim. Sim. Mas conforme foram passando os dias, né, conforme foi passando o tempo, realmente começaram a estranhar, né, aquela questão do contato social, que é tão importante que a gente tem todos os dias, realmente acabou começando a fazer falta, né. E aí, enfim, a Sim. gente teve que se adaptar mesmo, assim, fazer encontros online, conseguir ligar para as pessoas para poder garantir o mínimo de contato social com as pessoas que a gente tinha anteriormente, né, com os nossos amigos, com nossos Claro. colegas de trabalho, né. Então, todas essas questões também tiveram que ter adaptações. E agora, com relação à flexibilização, né, algumas pessoas estão voltando aos poucos às suas rotinas de trabalho, assim, mas eu percebo ainda um pouco receosas, né, tomando alguns cuidados, né, usando máscara, usando álcool em gel, o que é muito bom, né, acho que isso só vem a ajudar muito, porque realmente a gente vai ter que seguir essas medidas de segurança por bastante tempo, pelo menos, né. Sim, e é isso também que tu falou, né? A gente, o tempo, esse tempo indefinido que faz as pessoas não saberem agir Uhum, ou como agir da melhor forma, porque não existe uma resposta para isso também, né? Do que fazer nesse verdade. momento. Claro, a única coisa que a gente sabe, obviamente, é que a gente tem que tomar cuidados, né? A questão da empatia pelo outro. Eu sempre penso muito isso, assim, nessa questão de que, bom, às vezes a gente não, não necessariamente vai ser uma pessoa que tem um risco, mas tem muitas outras à nossa volta que possam ter, né? Então, Uhum, pensar coletivamente nesse momento, eu acho que é algo muito significativo, porque a gente, pelo que a gente está vivenciando, né? uhum, uhum. Então, assim, como tu está relatando, né, Tainá, é um grande impacto nessas mudanças. No início, as pessoas ficaram muito reclusas, sem saber o que iria acontecer, apesar de que a gente podia vivenciar um pouco através do nosso olhar em relação a outros países que já haviam parado, né, na Europa. A gente viu essa situação ocorrer em outros lugares antes de vir para cá. Então a gente já tinha um pouco da noção e agora a gente está podendo retomar, mas com muita cautela, ainda sem saber de fato. Até tem um comentário ali, viver o presente, né? A gente está tendo que viver o presente. Tem uma outra pergunta, Tainá, eu vou te perguntando, que eu acho interessante as pessoas que estão participando realmente poderem participar e dialogar junto conosco, né? Sim, Que sim. é o Vitor, que é o diretor do Pertence, que está nos assistindo, perguntou se tu trabalhas com crianças e como tu acredita que vai ser o retorno delas após essa pandemia. O retorno para as atividades escolares, para sua rotina. Sim. Atualmente eu não trabalho com crianças, né? Meu público é totalmente adolescente, adulto, né? Daí, enfim, de diferentes idades, inclusive tenho pacientes idosos já, né? Eu Uhum. acredito que com relação ao retorno das crianças, acho que vai ser um pouco complicado, né? Eu acho que as crianças estão sentindo muito, muito, assim, essa questão do isolamento, né? Eu sou mãe, né? Apesar de não trabalhar com crianças,
E, enfim, eu percebo, assim, das pessoas que eu converso também, que está sendo bem difícil para eles pela questão da socialização, né? De poder brincar com os amigos, de estar na escola. Eles já estão pedindo para voltar para a escola, né? Eles estão sentindo realmente muita falta daquela rotina que por vezes até eles reclamavam, né? Mas a gente já está aqui, enfim, há mais de 60 dias, né? Desta forma. Então, realmente, eles começam a sentir, e eu acho bem delicado, assim, acho que a gente precisa verificar, assim, com bastante atenção, né, este retorno. Acho que tem faixas etárias que entendem um pouco melhor, né, e aí Claro. conseguem cumprir as orientações, o uso de máscara, o distanciamento, mas tem algumas que tem, né, que são menores e tem uma dificuldade um pouco maior de compreensão, e aí acho que a gente precisa poder estudar muito bem essa questão do retorno, né. Sim, poder avaliar, né, a questão da idade, de como vai ser. A gente também Exato. não depende só das nossas decisões, né? Não, Tem não. coisas por trás, assim, de decisões que a gente vai indo meio que com o barco, assim. Mas isso Isso. que tu falou sobre as crianças é muito interessante, porque as crianças, ao mesmo tempo que elas ficaram reclusas muito mais tempo com a sua família, elas também não entenderam muito bem, e talvez menos ainda as menores, né? Por que está acontecendo tudo isso? Né? Tem uma pergunta, Vanessa, como adaptar o trabalho de AT sem o espaço da rua? Bom, isso é muito interessante, essa pergunta, tá? O AT, para quem não conhece a sigla, se chama acompanhamento terapêutico, né? A nomenclatura de AT, que seria acompanhar, então, o paciente no social, né? Acompanhar na rua, que é um trabalho que o Pertence também faz com os grupos, né? Com as saídas, e que não está podendo acontecer agora em grupo, justamente por tudo isso, né? Que a gente está vivenciando, mas que também tem seu trabalho no individual. Eu tenho alguns alunos que eu dou supervisão que estão voltando a retomar alguns atendimentos de AT, né? Assim, eles vão com máscara, o paciente também recebe com máscara, porque são casos mais graves que precisam de acompanhamento. Até essa semana, Vitor, para ti que perguntou, eu recebi 3 ligações de 3 pessoas que estavam completamente deprimidas. 2 tinham tentado suicídio, né? E um estava sem sair de casa há muito tempo e precisavam de terapia, mas não conseguiam se vincular à terapia online. Então, o trabalho do AT vem muito a calhar nesse sentido, né? E, por sorte, eu tenho alunos que se disponibilizaram a isso, né? Mesmo em relação à pandemia, poder atender a domicílio, mas com toda a cautela. Justamente por essa questão que a Tainá estava falando antes, assim, de que as pessoas estão mais deprimidas, as pessoas estão mais ansiosas. Nós mesmos estamos, tanto quanto profissionais, quanto ser humano, né? A gente fica pensando, tá, até quando? O tempo que é incerto, ele nos impossibilita, né, de não saber quando vai. Que mudança é essa que vai ocorrer e quando vai ser isso, e, né? Verdade. Então, muito importante, assim, poder ver o mundo e não deixar o mundo desassistido, o mundo dessas pessoas que, por vezes, estão bem mais entristecidas, né? Eu tenho pacientes idosos também. Alguns eu consegui passar para a prática online, o que foi bem interessante. Eu tenho uma paciente de 90 anos que eu estou atendendo online. E ela aprendeu, inclusive, a usar o vídeo, né? Que foi muito legal. E até uma vez eu falei sobre isso, que é tão legal a gente ter essa ferramenta online de poder continuar conectado, mesmo que dessa forma, que na primeira vez que eu atendi ela, eu estava conversando com ela, né? Ela estava me contando sobre como estava a vida dela e tal. E, e aí, quando eu ia desligar, então tá, então a gente se fala semana que vem. Ela disse assim: tu vai chamar o Uber? Como se eu estivesse na frente dela. Ela se esqueceu por alguns segundos que eu estava na minha casa e que estávamos conversando, fazendo a terapia online, de tão conectada que ela conseguiu, mesmo que dessa forma, estar. Então, acho isso muito bacana, assim, claro que não são todos os pacientes que vão se adaptar, né, a isso, mas eu acho muito importante a gente ter esse recurso nesse momento. Espera aí que tem mais uma pergunta que foi para cima. Quais sentimentos mais recorrentes, Tainá, tu percebes nos adolescentes, então, que tu atende esse público nesse momento?
Eu percebo mais, né, gente, uma questão mais de tristeza, assim, realmente um quadro um pouco mais depressivo, assim mesmo, pela mudança de rotina, né, pela dificuldade, às vezes, que tem com relação ao próprio ensino, né, enfim, que também tem que se adaptar ao ensino à distância, né, a gente também precisa atentar para isso, que tem todas essas questões que mudaram para esse público, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, né? E, enfim, e a troca de horários também, acho que tem acontecido bastante, assim, dos adolescentes trocarem o dia pela noite, né? A gente tenta organizar que tenha mais ou menos uma rotina, assim, que não se mude muito, porque, enfim, em algum momento a gente vai ter que voltar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Normalmente. E, enfim, mas ainda assim tem ocorrido bastante essa mudança de horário, né, de trocar o dia pela noite. Eu vejo que é uma queixa, assim, bastante recorrente. É verdade, eu também percebo isso nos adolescentes, assim, do quanto até a questão da escola mudou completamente a dinâmica deles, né, de se Uhum. relacionar e da ansiedade em quando eles vão voltar a ver os colegas. Até tem uma Uhum. pergunta aqui da Gabriele: como trabalhar a volta à rotina? A ansiedade e os medos aumentam. Como podemos lidar com isso? Bem interessante essa pergunta, assim. Na verdade, eu pegando um gancho teu, né, Vanessa, que tu falou assim, é um tempo que a gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente não sabe quando que isso tudo vai passar, né, enfim. E acho que isso deixa as pessoas muito ansiosas, porque se a gente tivesse um tempo limite, né, se a gente tivesse um calendário que a gente soubesse quando as coisas vão voltar ao normal, acho que as coisas ficariam um pouco mais tranquilas, né? A gente ficaria um pouco mais tranquilo, porque a gente saberia que em determinada data isso tudo ia passar, né? Mas como a gente não tem esta noção, realmente a ansiedade tende a aumentar, né? E eu costumo dizer, assim, para meus pacientes que com relação a isso, né, a gente precisa simplesmente entender os nossos sentimentos, entender que hoje eu tô triste, entender que hoje eu estou um pouco mais ansiosa, né, se acolher e aceitar. Realmente é um momento bem complicado para todos nós e não tem como a gente exigir, imaginar que as pessoas vão estar bem o tempo todo, né? Acho que isso é meio que Importante. impossível nesse momento, né? Então, eu sempre combino com eles assim, bom, a gente vai ter que trabalhar a aceitação, né? Este é o momento que a gente está passando, é um momento delicado, é um momento de pandemia, é um momento de se cuidar, então vamos aceitar, vamos acolher isso, né, que está acontecendo, e vamos tentar ver o que a gente consegue fazer de melhor, né, para o dia de hoje, né? Então, o que tu poderia fazer para ficar melhor hoje, né? Eu acho muito legal, assim, com relação às questões dos aniversários, né? Que algumas pessoas vieram me relatar também. Ah, Tainá, eu costumo comemorar o meu aniversário, né? Fazer grandes festas, né? Estar com meus amigos, só que eu não vou poder. E eu estou muito triste, né? Então, daí eu devolvo a pergunta. Então, o que tu pode fazer para tornar o teu aniversário o melhor possível? O que tu pode fazer para tornar o teu dia melhor possível? Então, vamos desenvolver estratégias, né? Então, é isso, assim, de repente fazer uma comemoração online, chama os teus amigos, faz uma chamada de vídeo, canta um parabéns, né? Se isso for tornar o teu dia de aniversário um pouco melhor, assim o Claro, faça. E aí, então, para legal. poder retornar à rotina, a gente vai ter que fazer essas adaptações, né? Conseguir tornar o nosso dia um pouco melhor, entender que vão ter dias que a gente vai estar um pouco mais tediado, um pouco mais triste, e tudo bem. Tem o dia de amanhã, né? As emoções, elas são como ondas, elas vêm e depois vem outra, e depois vem outra, e a gente precisa compreender muito isso, assim. Eu trabalho bastante com psicoeducação das emoções, né? As emoções, elas não são estanques, né? Acontece uma situação, a gente, né, se desencadeia uma emoção, mas ela vai passar conforme for surgir uma nova situação e a gente elaborar aquilo de uma outra forma. E isso é bem interessante o que tu falou, que a gente não precisa estar bem o tempo todo, né? Então, que a gente Exato. precisa viver realmente a situação do presente, né? Que nem Uhum. muitas pessoas estão falando ali. Nunca foi tão importante viver um dia de cada vez, né? Porque realmente vai ter dias que a gente vai acordar e a gente vai estar mais tranquilo, a gente vai ter um dia mais alegre, a gente vai conseguir fazer algo que nos deixe feliz, ou conversar com alguém que tenha uma conversa leve, ou assistir um Uhum. programa que seja bom e que, né?
E vai ter dias que a gente vai acordar mais ansioso, mais angustiado, e isso é normal também, poder se Uhum. aceitar dessa forma, né? E é isso bem que tu está trazendo, né, Tainá, de que os pacientes, eles oscilam e que a gente precisa ajudar eles a lidar com Uhum. isso, né? Lidar com esses sentimentos que fazem parte, né, de tudo Exato. isso. E até para não carregar uma culpa muito grande, né, de algo que a gente não tem controle. Porque Uhum, quem pode uhum. controlar o tempo? Ninguém, né? A gente não tem o controle sobre o tempo. E antes mesmo deste tempo em que estamos vivendo, a gente já não tinha o controle sobre o tempo, né? A gente tem uma falsa sensação de controlar o tempo, mas a gente não sabe se amanhã vai estar chovendo ou vai ter sol. A Mesmo que a gente não temperatura esteja descrita ali no Google, né? A gente não tem certeza, A gente nunca né? teve esse controle, né? E eu acho que é um momento, Exato. foi uma chamada para poder se dar conta disso. A gente realmente nunca teve o controle sobre as coisas, a gente não tem controle total sobre as coisas que acontecem. E tá tudo bem. Diante Exato. das situações, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai ver como é que a gente vai reagir frente a elas com os recursos que a gente tem, né? E eu acho que a gente acho que o legado que a pandemia deixa é esse, assim, né? A gente trabalhar o dia de hoje e trabalhar muito mais a aceitação. Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui que fizeram, que é como é que eu volto ali agora? Bom, é mais ou menos assim. O que que tu acha sobre essa questão da aceitação, das cobranças que muitas vezes as pessoas se colocam em ter que fazer algo? Que acho que é isso que a gente está falando, né? O que que tu Sim. acha? Como é que tu trabalha essa questão com teus pacientes deles terem que fazer algo para mudar ou para controlar, tentar controlar alguma emoção? Como é que tu vê essa situação? Também é um problema, assim, e é uma queixa bastante recorrente, assim, nos atendimentos. Porque como a gente ficou com um espaço teoricamente livre, né, as pessoas se cobram de que elas precisam fazer alguma coisa com esse tempo, de que elas precisam, então, aproveitar e ser produtivas e fazer um curso e aprender uma língua diferente, só que nem sempre dá, né? Nem sempre a gente vai Sim. conseguir ter um dia super produtivo, nem sempre a gente vai conseguir estar ali mais tranquilo para poder assistir aquela aula na íntegra e poder entender todo o conteúdo, né? A grande questão dessa pandemia é que a gente consiga cuidar da nossa saúde, né? Ficar bem e poder cuidar da nossa saúde mental. Essa é a tarefa de 2020, eu brinco, né? A tarefa é ficar É, bem, é ficar vivo, né? Cuidar da sua saúde e cuidar da é sua saúde verdade. mental. Né? Então, poder fazer o que é possível. Tudo bem hoje tu não conseguir fazer aquele curso que tu tinha te inscrito, e ficar num dia mais preguiçoso no sofá, vendo outra Netflix. Se isso for garantir a tua saúde mental, se isso for te fazer bem neste momento, é mais vantajoso. Né? Então, E acho eu acho que é válido. Eu acho que é isso, até estão perguntando, a Karen perguntou como é abordada a questão do sentimento de culpa. Acho que tem a ver com isso que tu está trazendo, né, Tainá? De não se sentir culpado em fazer coisas que te dão prazer e vão te deixar menos ansiosos, né? Tu não Uhum. ser organizado todos os dias ou tu não ter uma rotina super ativa todos os dias, nem existe isso. Porque antes da pandemia não havia essa cobrança. Parece que agora que as pessoas estão num tempo mais de inércia, onde as coisas parecem estar acontecendo mais devagar, é que as pessoas precisam achar atividades para se ocupar, parece para ocupar a mente para não ter esses pensamentos também. E eu acho que isso que tu está falando faz muito sentido. Uma coisa é tu ocupar tua mente com algo que te dê prazer e que te relaxe e que não te traga culpa. E outra coisa é tu ter que ocupar tua mente, mas não estar tá satisfeito com isso e continuar se sentindo culpado por não conseguir estar tá satisfeito com isso. Verdade, Né? verdade. Então, assim, tem esses dois lados, né? O que mais que Sim, sim. estão falando aqui? Nem sempre vai estar tudo bem. A importância de dedicar o tempo à família. Estão perguntando aqui a importância de ter tempo para olhar para si próprio. Será que esses reflexos podem ser positivos na quarentena? Como que tu enxergas isso, Tainá? Creio Da que família. sim.
A gente grande parte das pessoas vinha numa rotina muito frenética, né? A gente trabalha, a gente estuda, né? Enfim, as pessoas têm família, têm casa, e realmente, né? Faltava tempo para diversas coisas, faltava tempo para conviver um pouco melhor com a família da gente, com as pessoas, né, que dividem ali o nosso lar, né? E eu acho que a gente teve um acréscimo nesse sentido, assim, poder estar mais com a família, poder fazer uma receita diferente, poder comer algo diferente, poder ver um filme que a gente queria ver há muito tempo, assim. Isso também tem surtido, né, nos atendimentos e de alguma forma, assim, mais positiva, assim. Poder conviver mais com os filhos. Acho que as pessoas estão gostando deste lado, assim, estão se redescobrindo, assim, nesta parte. E eu acredito que isso seja alguma coisa que vai continuar depois da pandemia. Acho que tendo este gostinho, se percebendo que não estava tendo tempo para as pessoas que a gente ama, acho que a gente vai carregar isso para os próximos dias, sim. Eu tenho fé nisso. Ah, eu também. E eu acho que isso faz parte dessa grande espera na transformação que a gente ouve falar da tentativa de perceber um lado bom na pandemia, né? Que é de melhorar os vínculos e melhorar a nossa visão sobre o ser humano. Não só ser como pessoa, mas ser através do outro, né? E de como isso pode ser positivo, né? Porque as pessoas estão tendo que se experimentar mais com seus filhos dentro de casa, porque eles não estão indo na escola, né? Ou daqui a pouco com pessoas idosas, né? Avós ou tios, né? Ter o cuidado sobre o outro, algum vizinho, pensar mais empaticamente. É um exercício que nos foi colocado diariamente. E é muito legal poder trocar com as pessoas e ver que a gente está no mesmo barco, né? Mundialmente. Não é eu, não é tu, não é a nossa opinião, todo mundo está vivenciando, claro, dentro das suas singularidades, toda essa diferença, toda essa transformação. E eu acredito muito que para a gente se construir, muitas vezes a gente precisa destruir para reconstruir e então construir, né? E por isso, às vezes, é muito doloroso, assim, ter que parar, olhar para si mesmo. Eu até esses dias vi uma live muito legal, assim, que traz um pouco da espiritualidade, que diz que a gente está precisando olhar muito mais para a gente dentro disso que a gente está vivendo. E por isso também é muito ansiogênico, porque a nossa rotina, muitas vezes, ela é protetora de sensações. Ah, tu vai lá, tu sai, tu tem uma atividade, tu não tem nada para fazer, tu vai ver um amigo, tu vai caminhar, tu vai sair. Mas e quando tu tá mais introspectivo, né, e que tu precisa dessa reclusão de tempo ilimitado, né, como fica tudo isso? Como que tu vê também, Tainá, teus pacientes em relação a essas saídas, assim? Porque tu começou dizendo que tu tá trabalhando online, mas os teus pacientes, eles já estão retomando as suas rotinas ou eles estão ainda reclusos? A grande maioria ainda está bastante reclusa, assim. Agora, com relação à flexibilização, assim, e a reabertura de diversos segmentos, tem alguns que estão retornando à sua rotina de trabalho, assim, né? Às vezes com um horário um pouco mais reduzido, enfim. Mas eu percebo, assim, que de forma geral, né, as pessoas estão saindo mais, né? As pessoas estão indo mais para a rua, assim, como se quisessem, de certa forma, também compensar o período que tiveram em casa, né, que tiveram em isolamento, e estão fazendo, inclusive, coisas que não faziam antes, né, indo todo domingo ao parque, enfim, saindo em barzinho, enfim. Então, eu percebo isso, assim, que a gente está numa reabertura e que algumas pessoas também estão saindo mais, justamente por não conseguirem ficar mais em isolamento, assim, não estão mais conseguindo Sim. suportar essa orientação. Pois é. Um dia eu vi, falando de novo, né, aqui na Carlos Gomes tem a perimetral, que nos domingos não passa ônibus, e as pessoas caminham ali. No exercício, todo mundo estava desde o início meio que liberado, né? Eu nunca vi tanta gente caminhando e andando de bicicleta, e tanto idoso caminhando, como nos dias de hoje.
Antes de tudo isso acontecer, eu não via as pessoas fazendo tanto esporte. Mas acho que tem muito a ver com isso que tu tá falando, assim, que as pessoas não aguentam ter tantas privações e elas querem de alguma forma compensar, Exato. né? Não que não seja importante exercício físico, né? Para saúde mental, para tudo isso, mas a gente sabe quando a gente já tinha isso como ganho secundário na nossa vida e quando a gente quer simplesmente compensar para sair de casa, né? Então, Sim, assim, eu sim. acho que isso que tu trouxeste, assim, de pessoas que por vezes também estão muito em negação da realidade que a gente está vivendo, né? Eu vejo um pouco dessa forma, assim, de que não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou viver super normal, vou viver tranquilamente. Eu vejo algumas pessoas ainda assim no meio social, né? Sim. De vivenciar a situação sem parar muito para pensar assim no reflexo de tudo isso. E há de se ter um equilíbrio, assim, né? Eu também entendo Exato. que de repente, assim, com o avançado dos dias em casa, realmente, principalmente as crianças também precisam dar uma saidinha, às vezes a gente precisa, assim, né, se a gente for colocar numa balança, né, o que vai me fazer melhor nesse momento, mas assim, com critérios, né, com bom senso, podendo utilizar de todas as medidas de segurança, conforme as orientações, né, escolhendo os horários, então se eu for caminhar na rua, para desestressar, enfim, para poder fazer um exercício físico também, que eu tenha atenção com relação a essas questões, assim. É verdade. Tudo com cautela, né? Acho que a gente está tendo que também pensar muito mais, né? Por exemplo, a gente vai Exato. sair de casa, peraí, eu não posso esquecer da máscara. A máscara virou um utensílio de roupa, né? A máscara. Aí tu sai, aí tu vai, aí tu volta, aí tu se higieniza, aí tu... A gente também criou um ritual mais ansiogênico e um pouco mais cansativo para nossa dinâmica nas saídas, né? Assim, acho que isso Uhum. é coletivamente, né? Pensando assim, acho que é de um todo, assim. E do quanto isso também muda dentro do que a gente vivia e do que a gente está vivendo, né? E Uhum. talvez seja um ano assim mais atípico para isso, né? Sim. E que num primeiro momento, né, todos esses hábitos, óbvio que são, como são medidas de segurança, vão aumentar a nossa ansiedade, né? Fica aquele alerta de que, bom, há um perigo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas acho que conforme a gente for exercitando também, esses hábitos vão ter que entrar na nossa rotina. Porque, bom, Sim. né, para a gente poder finalizar essa questão, a gente precisaria de uma vacina ou, né, de uma cura. Então, como isso não está previsto tão cedo, acho que conforme for passando o tempo, essas medidas de segurança vão entrar na nossa rotina e a ansiedade também, acho que vai ter que baixar, né? Eu acho que a situação que a gente tem de mais diferente hoje em dia é quando a gente vai no supermercado, né? De chegar, Uhum. trocar a roupa, enfim, higienizar as compras, que a gente fica um pouco eufórico, um pouco preocupado com essa situação, né? Mas acho que, na medida do possível, conforme foram passando os dias, a gente vai adotar isso como um hábito e vai fazer mais como uma forma mais automática até. Tudo é uma questão de costume, né? E tu Exatamente. acha, assim, Tainá, que essa questão dos atendimentos online, depois de tudo isso, por exemplo, ano que vem, tu acha que teus pacientes, eles vão seguir querendo ser atendidos online ou eles já estão querendo ir para o consultório? Ou vai ser um recurso que tu vai seguir usando? Como é que tu vê essa modificação na saúde mental, assim, nesse processo? Sim, sim. É muito interessante pensar sobre isso, né? Porque tem vários colegas que já utilizavam esse dispositivo, né, para Sim. atendimento e se adaptavam super bem e gostavam, né? Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu vejo que é necessário, né? Neste momento eu me adaptei, acho que é o meio que a gente tem de poder garantir o atendimento das pessoas da melhor forma, né? Neste momento, mas eu pretendo, assim que possível, poder regularizar os atendimentos presenciais. E os meus pacientes, eu imagino que alguns até poderiam continuar dessa forma, se adaptaram muito bem, mas eu acho que a grande maioria ainda prefere o modo presencial, assim, até pelo meu estilo de atendimento. Acho que também vem muito de, né, depende de profissional para profissional, né? Eu, Claro, como claro. fiz muitas técnicas, né, E eu depende vejo do muito material paciente também, né? exato. Então, acho que da minha forma de atendimento também, eles prefeririam ser presencial.
Mas acho que tudo pode acontecer, né? Isso falando das questões de atendimento psicoterápico. Mas eu acho que com relação a cursos, as aulas de dança, enfim, yoga, exercícios, eu acho que a gente vai ter um acréscimo muito grande deste modo online, né? Até mesmo no trabalho, acho. Acho que algumas coisas realmente vão vir para ficar, assim. Sim, sim. Eu lembrei de um exemplo de uma paciente minha, que toda vez que eu falo com ela diz assim, e aí, quando que a gente vai poder se ver, então? Como se eu fosse a controladora deste tempo, né? Sim. Talvez é uma procura por baixar a ansiedade dela e dizer quando que isso vai acontecer, né? Quando que a gente vai ter a presença novamente das pessoas na nossa vida, né? Então, acho que isso é um reflexo, isso é uma reflexão que todos nós estamos fazendo, né? Quando que a gente vai poder ver as pessoas que a gente não tá vendo, né? Não as pessoas que a gente tem o convívio maior. Imagina os pacientes, né, que tinham também uma rotina de ir para sua terapia, né, no consultório toda semana, ou eu até mesmo que atendo pacientes a domicílio, né, que não tô e no social, de poder sair com os pacientes, mas ao mesmo tempo o quanto esses recursos inovadores, né, essas ferramentas da tecnologia estão propiciando que a gente siga ajudando as pessoas e que a gente possa pensar em outras alternativas que não só as que a gente conhecia, né? Aí volto a falar do Pertence, né? Do quanto a plataforma virtual deu super certo. E são jovens também que precisavam muito da inclusão, né, no social, porque muitas vezes não saíam ou não tinham programações ou até o círculo de amizades mais restritos e fizeram do Pertence uma grande família, né? E que agora podem se encontrar com essa grande família, mesmo que de forma virtual. Isso é manter a conexão. A gente continua conectado de uma outra forma. E quando a gente puder, a gente vai se reconectar da forma que a gente conhecia. E poder avaliar qual é a melhor forma para cada pessoa, né? Inclusive para nós. Sim, sim. Então, eu não sei, tem mais perguntas, pessoal? Eu tô sem conseguir ver o horário aqui pelo celular. Alguém sabe que horas são? Não dá para ver 19 através do 19h15? Isso. Tá, então a gente tem ainda 15 minutos, tá? Para quem quiser colocar alguma coisa, perguntas, né? Para a gente poder discutir mais. Eu tô vendo que tem alguns comentários, que a saúde mental sempre em dia, que isso é muito importante. Tu percebe, Tainá, uma procura maior na demanda dos atendimentos online? Como é a única modalidade hoje que eu estou atendendo assim na área clínica, sim, né? Eu acho que quando as pessoas já me procuram, eu já informo, né? Que, enfim, conforme a orientação do nosso conselho de psicologia, eu estou procedendo desta forma, e as pessoas tendem a topar, assim. Mas até agradecem, né, que sejam dessa forma, porque realmente algumas estão bem preocupadas, assim, então preferem realmente fazer na modalidade online. Eu Sim. acho bem interessante, assim, uma questão que eu estava falando antes, né, falando anteriormente, com relação aos meios de comunicação, esses, assim, online, né, em algum momento eles estavam nos afastando de alguma forma, né, quando a gente tinha a possibilidade de poder encontrar as pessoas, né, fisicamente, e a gente optava por ficar somente da forma online, de alguma forma elas acabavam nos afastando, né, a gente não conseguia mais ter muita interação social, né, e isso era um fator preocupante anteriormente, né, mas hoje, tu vê como as coisas mudam, né, hoje ela é a nossa aliada, né, é a forma que a gente tem de se comunicar, de se encontrar, né, de conseguir fazer as nossas trocas. É verdade, muito bem lembrado. Na verdade, eu fiquei pensando numa moeda, né? Uma moeda sempre tem dois lados, né? Então, de poder ver uma ferramenta de um lado que parecia afastar e outra que agora é a forma de conexão. E como, de Verdade. certa forma, isso é bom, né? De saber que sempre pode existir em uma coisa só, dois significados, né?
que a gente Uhum. pode dar esses diferentes significados Uhum. para a vida, né? Uhum. E, e o que que tu recomenda, assim, para as pessoas no geral, para os teus pacientes, para seguir, assim, cuidando da sua saúde mental, para as pessoas que estão se sentindo mais desamparadas nesse momento? Tu teria algo para indicar, assim, sem ser a terapia em si, mas assim, alguma reflexão, meditação, um livro, documentário, o que que te vem em mente assim para que tu possa indicar? Acho que, acima de tudo, assim, a orientação que a gente poderia deixar é que as pessoas consigam entender que a gente pode tirar um aprendizado desse momento que a gente está passando, né? Então, conseguir ressignificar algumas coisas que a gente está vivendo, né? Com relação aos sentimentos negativos em si, por não estar bem um dia ou outro, poder se aceitar. Em primeiro Sim. lugar, né, poder aceitar o momento do aqui e agora. Tudo bem hoje eu não estar muito bem. Amanhã eu posso estar melhor, provavelmente vou estar. O que, que eu posso fazer para tornar o meu momento de agora o melhor Uhum. possível, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com esses recursos atualmente, assim. Ótimo, muito boa a tua dica. Tu teria mais alguma coisa que tu gostaria de trazer para o pessoal? Tem vários comentários, de pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nem sempre vai estar tudo bem. Verdade, Tainá, ótimos pontos. Muita gente concordando. Tem uma Pode questão falar. aqui que falaram com relação à saúde mental e o isolamento, o uso de recursos tais como músicas, pinturas, dança. Eu acho ótimo, assim, eu acho que os recursos da arte venham a nos ajudar sempre neste momento, né? Trabalhar com outras formas de sentir, de expressar, eu acho que traz um ganho muito importante nesse momento. Tem gente que está Que aprendendo a legal. dançar, eu nunca tinha dançado antes, né? Então, é poder aproveitar essas questões, essas lives que estão rolando, né? É Escutar uma verdade. boa música, aquele show que a gente faz tempo que não vai, né, vai lá e assiste, participa ali com o teu artista preferido. Então, É aproveita verdade. tudo de bom que está acontecendo neste momento, né? E a missão é continuar vivo e cuidar da saúde Uhum. mental. É isso para 2020. Que legal, Tainá. Muito legal. Todas as tuas contribuições, né? Toda essa reflexão que tu trouxeste para nós, né? Eu acho que tá todo mundo aqui aplaudindo, gostando, falando da autoaceitação, de poder dizer sim para os nossos sentimentos, que isso é muito importante, do quanto, que nem tu mesmo disse, a gente está tendo muitos materiais para poder se sentir mais amparado nesse momento de desafio, né? Então, ó, tem alguém comentando que o medo de ficar doente está aparecendo muito, né? De Uhum. poder então seguir se cuidando, né? Seguir não se culpando de não estar bem todos os dias, né? Trocando com as pessoas, que eu acho que é a forma que a gente se mantém super conectados. Acho que tudo que tu trouxeste é muito importante. Eu gostei muito de conversar contigo ao vivo, né? Acho que foram excelentes contribuições para mim também, assim, achei bem legal a tua forma de pensar e de como conciliar os sentimentos dos teus pacientes, né, e acolher todos eles nesse momento. Então, eu queria te agradecer, né, a tua participação. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, que a gente está no tempo quase aqui. Sei que as pessoas estão aplaudindo e gostando. E, pessoal, vocês provavelmente seguem o Pertence. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar com alguma de nós a respeito, a gente também tem nossos Instagrams. Tudo que vocês precisarem, a gente está aqui, né, como profissionais e como pessoas. Fico muito feliz de poder representar o Pertence nesse momento, né, fazer parte desse time que tanto está avançando também nesse sentido e de ver tantas pessoas contribuindo assim com afeto, com carinho,
para nossa fala, isso também nos fortifica, né? E faz com que a gente siga querendo, então, ajudar as pessoas e se ajudar. Uhum. Então, acho que é isso. Essa live vai ficar disponível no IGVT, para quem não conseguiu assistir hoje, ou para quem quiser rever alguma coisa, ou que não tenha visto, no IGVT do Pertence, tá? Clube Social Pertence. E é isso, gente. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Tainá, pela participação. Espero que continuamos conversando por aí, mundo Com afora. certeza. Gente, eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo. Foi uma hora muito gostosa, né? Parabenizo vocês, ao Clube Pertence, pelo trabalho excelente que fazem. Eu adorei conhecer o projeto de vocês, conheci por um acaso e sigo divulgando. Fiquei muito contente com o trabalho que é realizado, né? Vocês são de extrema importância realmente para toda aquela população que vocês atendem. E fico à disposição, né? Se alguém quiser conversar comigo, ou tenho o meu Instagram, né? Que é tainá.psicóloga. A gente pode seguir conversando, sim, sem problemas. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Bom feriado amanhã. Até sexta. Tudo de Boa noite. bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.